Você está prestes a começar algo que pouquíssimas pessoas recebem de graça. Uma jornada completa, estruturada, científica de autoconhecimento e cocriação consciente. E logo no primeiro episódio, já existe uma revelação que costuma virar a chave de quem realmente quer mudar de vida. Quase todo mundo tenta se transformar, sem saber quem é de verdade. Há um processo interno, silencioso, quase sempre ignorado, que determina suas escolhas, suas relações e até o rumo da sua realização pessoal. Ele funciona no automático, molda comportamentos e cria uma sensação constante de inadequação, como se a vida nunca encaixasse do jeito que deveria. E antes de entender propósito, arquétipos ou qualquer técnica de cocriação, é impossível avançar sem expor essa estrutura invisível. Porque quando você vive identidades emprestadas, criadas para agradar, sobreviver ou corresponder às expectativas alheias, nenhum método funciona. Nenhum. E é aqui que a série começa, desmontando o mecanismo interno que sequestra seu poder pessoal sem que você perceba. Neste primeiro capítulo, você vai descobrir por que 3 personagens emocionais dominam suas reações todo santo dia e como eles se formaram muito antes de você aprender a performar para o mundo. Mas, antes de seguir, fica a pergunta que abre a porta para toda esta jornada. O que está sabotando sua vida sem que você perceba? Quem realmente toma as decisões dentro de você? E se esses papéis são condicionamentos, quem você é sem eles? Para responder tudo isso, a gente precisa dar um passo atrás e voltar ao ponto onde a sua história começou a se desviar da sua essência. Antes de qualquer técnica, ferramenta ou prática de transformação, existe algo que precisa ser compreendido. A maior parte das pessoas tenta mudar a própria vida sem antes se conhecer. Elas desejam prosperidade, propósito, realização, mas fazem isso enquanto vivem identidades emprestadas, papéis criados para agradar, para sobreviver, para caber nas expectativas que não foram escolhidas por elas mesmas. Essa desconexão é profunda. Quando alguém tenta construir uma vida baseada em personagens, o resultado é sempre o mesmo: frustração interna e a sensação que nada realmente encaixa. E é isso, é impossível criar uma vida verdadeira vivendo um personagem falso. É nesse cenário que a jornada do autoconhecimento se torna inevitável. Não como algo místico ou distante, mas como um retorno ao que estava esquecido. O eu real, que existe antes dos rótulos, antes das demandas externas e antes da pressão para ser quem o mundo espera. É um convite para enxergar com profundidade, clareza e verdade quem você realmente é. Só existe um obstáculo universal, silencioso e invisível que atravessa a vida de todas as pessoas, que é o triângulo dramático de Karpman. Ele funciona como um motor oculto que organiza comportamentos, molda reações e aprisiona identidades. Todos nós transitamos pelos 3 papéis: perseguidor, vítima e salvador, o tempo todo sem perceber. Antes mesmo de falarmos de arquétipos, propósito, realização, entender o triângulo dramático é fundamental, porque ele representa a raiz emocional do sofrimento humano moderno. É a primeira camada que impede a autenticidade, que bloqueia o poder pessoal e que afasta qualquer possibilidade de criação consciente da própria vida. Por isso, neste primeiro episódio, ele não começa com soluções, mas com um contexto, com a base, com a arquitetura emocional que sustenta comportamentos automáticos. Porque só entendendo como você opera no fundo é possível enxergar quem você realmente é por trás da ilusão. Para entrar profundamente no tema central deste episódio, é preciso olhar a mecânica interna do triângulo dramático de Karpman, não como teoria, mas como uma engrenagem emocional que dirige comportamentos, relações e decisões no piloto automático.
Esse triângulo é composto por 3 personagens: o perseguidor, a vítima e o salvador. E o ponto mais importante é simples e direto. Você vive os 3. Eu vivo os 3. Todo mundo vive os 3, alternando papéis conforme o ambiente, a situação e a pessoa que está diante de nós. O perseguidor aparece sempre que o impulso é apontar, julgar, controlar ou responsabilizar o outro. É aquele estado interno que dispara frases como: vocês não se esforçaram, alguém aqui não está comprometido, quem errou? Esse personagem não busca solução, ele busca o culpado. E ao fazer isso, se desconecta completamente da autorresponsabilidade, da empatia e da capacidade de liderar a própria vida. O perseguidor trava o fluxo emocional e criativo, porque ele se sustenta na ilusão de que controlar o outro resolverá algo dentro de si. A vítima age como se não tivesse escolha, ela cria justificativas que a mantém pequenininha. Eu sou assim porque ninguém me ajuda. Eu não prospero porque o mundo é injusto. É sempre alguém me atrapalhando. Esse personagem também tem ganhos secundários que são bastante importantes, como acolhimento, atenção, compaixão. Só que o preço é altíssimo, a entrega total do próprio poder pessoal. A vítima abre mão de dirigir a própria vida e passa a existir reativa ao mundo, nunca protagonista dele. Ah, e o Salvador, hein? O Salvador é o mais sedutor, o mais elogiado e o mais perigoso também. Ele quer resolver tudo, quer carregar o peso do mundo nas costas e diz: deixa que eu faço, eu dou conta, eu te ajudo. Parece nobre, parece altruísta, mas é profundamente autossabotador. O Salvador vive para o outro e abandona o que é seu. E o resultado é sempre o mesmo: exaustão, frustração, ressentimento e perda total de identidade. É o personagem que mais se distancia da própria essência enquanto acredita estar fazendo o bem. E agora que você já entende os personagens que roubam a sua autenticidade, surge a pergunta inevitável que abre o caminho para o próximo capítulo. Se esses papéis não são você, então quem é você por trás deles? Os 3 personagens têm uma raiz emocional igual. São defesas do ego, criados para proteger, mas acabam limitando. Nenhum deles representa quem você é realmente. São expressões automáticas, antigas e inconscientes que impedem a autenticidade e afastam a possibilidade da cocriação da própria vida. A verdade central é direta. Você não é nenhum desses papéis, mas você entra neles sem perceber. E quanto mais tempo permanece aprisionado nesses personagens, mais distante fica da sua realização pessoal, da autonomia e do fluxo natural da vida. Ao reconhecer o triângulo dramático dentro de si, perseguidor, vítima e salvador, você abre a porta da consciência. É o momento em que o automático perde força e você consegue finalmente enxergar com clareza que nenhum desses papéis é quem você realmente é. Eles são apenas mecanismos de defesa do ego, ativados quando você se desconecta da sua potência real. Só que perceber não é suficiente. A transformação começa quando você muda o foco. Você vê o personagem, respira, tira a energia dele, ok, e imediatamente desloca a atenção para onde a vida realmente anda, a solução. Esse é o movimento que tira você do drama e devolve o poder pessoal. O retorno ao estado criativo, adulto, consciente. E para deixar isso absolutamente claro, existe um exemplo simples e bastante poderoso que traduz esse processo na prática. Vamos ver juntos. Imagine uma goteira no meio de uma cozinha. Um problema concreto, simples, objetivo. Mas observe o que cada personagem faz. A vítima.
tudo acontece comigo, nada dá certo para mim, ela dramatiza, se encolhe e fica paralisada. E a goteira continua lá, caindo, enquanto ela sofre. O perseguidor. De quem é a culpa disso? Eu falei que ia dar problema. Ele culpa, aponta, se irrita e também não resolve nada. A energia vai toda para a acusação e não para a ação. O salvador. Deixa que eu resolvo tudo sozinho. Ele pega o balde, o pano, a cadeira, a escada, tenta consertar tudo, muitas vezes nem sabendo como. Não por solução, mas por necessidade de ser o herói. E se desgasta, se sobrecarrega e continua sem resolver o problema real. Esses 3 papéis fazem barulho, criam tensão, mascaram a dor e impedem a resolução. E é exatamente por isso que eles mantêm você preso. A saída do triângulo? Quando você não está em nenhum dos 3 papéis, algo muito mais poderoso acontece. Você olha para a goteira e diz: ok, temos uma goteira, temos um problema. O que eu preciso fazer para resolver isso? Sem drama, sem culpar, sem se vitimizar. Sem virar o super-herói. Você pega o telefone, chama quem sabe resolver, ou verifica o que é necessário, vai lá e resolve. Pronto, simples, funcional, direto ao ponto. Esse é o estado consciente. Esse é o foco na solução. Esse é o início da realização pessoal. Porque quem resolve, evolui. Quem dramatiza, repete. E o caminho que se abre daqui para frente é muito bonito. Porque agora que você entende profundamente o mecanismo dos personagens e a virada para a solução, a jornada avança para mais uma camada ainda mais reveladora. Os arquétipos. Eles mostram quem você tem sido, quais as energias estão dominantes em você e para onde sua identidade está apontando, consciente ou inconscientemente. No próximo episódio, você vai conhecer os 3 primeiros arquétipos: o explorador, o rebelde e o inocente. E juntos eles começam a revelar o mapa da sua alma e o motivo pelo qual sua vida está configurada exatamente como está. E a pergunta que costura essa transição é simples e bastante transformadora. Agora que você já percebe quando cai no personagem, o que você está fazendo para resolver o que realmente importa?